Olá, conselho do perito. 3 erros que o perito pode cometer durante o desenvolvimento de uma perícia. Eu considero erros bem importantes, assim, que comprometem o desenvolvimento da perícia. O primeiro deles é não ler o processo. Por incrível que pareça, como eu digo sempre, o óbvio também tem que ser dito. Mas, cara, tem casos que às vezes, principalmente quando o tempo que eu atuei como assistente técnico, que eu observava que quando nós chegávamos no ato pericial, o perito não tinha lido o processo. Ele não sabia o nome do autor, ele não sabia as doenças que ele tinha, não sabia o cargo que ele tinha quando era perícia trabalhista, não sabia o horário de trabalho. Não... Cara, isso está tudo na peça inicial. O cargo, quanto tempo a pessoa trabalhou. Cara, tem várias informações importantes no processo. Os exames de imagem. Caramba, um monte de coisa. E aí, e sem contar que é uma falta de educação tremenda você chegar na perícia e você não saber nenhum nome do autor, né? Ah, por favor, tem que ler o processo. Além, outra surpresa negativa que você pode ter ao não ler o processo é ser surpreendido pelos quesitos, né? Pelas perguntas que as partes fizeram. Porque o que acontece? As partes têm direito a fazer quesitos, né? Fazer perguntas para você. E às vezes, como elas já tiveram contato com o autor, ou se falando da perícia trabalhista já teve contato com o local de trabalho, vão fazer perguntas muito específicas sobre o local de trabalho. E aí você não leu. Aí depois faz o laudo e na hora de responder os quesitos, começa com aquele papo lá de prejudicada, né? Ah, prejudicada. Claro que está prejudicado, você não se preparou para fazer a perícia e foi pego de surpresa com um monte de pergunta que você esqueceu de olhar, né? Quando você tem um assistente técnico muito meticuloso, que ele é detalhista, ele vai perguntar coisas assim, vamos supor assim, do local de trabalho, né? A distância, sei lá, se o cara puxava e empurrava um pallet, né? Vou dar um exemplo. A distância, o tipo do piso, o tipo do rodízio, a posição do tronco, o peso do pallet, a velocidade com que aquele pallet era puxado e empurrado. O cara vai te perguntar tudo isso. Se fosse movimentação de carga, vai te perguntar o peso da carga, a origem, a altura da origem, a altura do destino, a distância entre o ponto, a pega e o centro de gravidade do corpo do periciado, os ângulos que o tronco adotava naquela movimentação. Cara, são perguntas que o juiz vai mandar você responder, são técnicas. E a perícia é técnica. Então, leia o processo, se familiarize com o que está acontecendo, com os pedidos e com os quesitos. Isso é fundamental para você conduzir bem a perícia. O segundo erro é não gravar o áudio da entrevista. Por quê? Porque às vezes vai acontecer de um processo andar, passa lá, sei lá, 1 ano, 8 meses, que nem já me aconteceu, e aí volta o processo com perguntas, com quesitos complementares sobre coisas da entrevista e você não anotou, não gravou. Como é que você vai lembrar 8 meses atrás sobre tudo o que aconteceu? Você não consegue, é impossível. E aí você vai se prejudicar, por quê? Porque o juiz vai perguntar, vai mandar você responder, responda isso, eu preciso saber. E você não gravou o áudio. Uma ocasião, eu fiz uma perícia numa empresa de transporte coletivo, e uma das queixas da autora era que o motorista que ela mais trabalhava tinha o hábito de ficar freando o ônibus a todo tempo. E ela, enfim, ficava sacudindo lá a cobradora, enfim. E teve vários detalhes ali das linhas, do tempo entre uma linha e outra, o nome do motorista, como que ela fez as reclamações dentro da empresa, os protocolos que ela seguiu e etc. E depois que eu entreguei o laudo, passado um tempo, veio um monte de perguntas sobre esses detalhes da distância, quantas paradas tinha, que são coisas que até na hora eu não anotei.
Não me parecia tão importante porque a reclamação dela era em relação à conduta do colega. Só que o juiz mandou responder. Aí você vai responder que não sabe, que não viu, que esqueceu. Não pega bem para você. Você perde a confiança, lembra? Você é um auxiliar da justiça e você é de confiança da parte. Melhor dizendo, você é de confiança do perito. Puxa vida. Confiança do juiz. Tô gago hoje. Você é de confiança do juiz. Você não pode dar um mole desse. Então, chegou na perícia, gravador de voz ligado. Hoje qualquer celular grava, você grava o áudio da perícia. Depois que o processo andou, você destrói o áudio. Mas enquanto o processo estiver andando, mantém o áudio ali que você vai precisar um dia fazer talvez esses registros, né? Talvez recapitular. E muitas vezes esse áudio serve para puxar a conversa, porque às vezes tu olha o processo, tu tá lendo, tu tá lembrando, pá, mas o que é que era dito lá, mas eu não consigo me lembrar. Cara, daí você começa a ouvir o áudio e ele te salva. É libertador agora manter o áudio. Então, mantenha o áudio lá. E o terceiro erro é não filmar. Caramba! Principalmente, quando você vai fazer uma avaliação físico-funcional, que você até tem que ter cuidado ali com as imagens do paciente, eu acho que a filmagem não é tão necessária. Eu costumo filmar os movimentos para depois trabalhar as imagens. Opção minha, não quer dizer que eu estou certo ou que eu estou errado. Agora, a perícia ergonômica tem que filmar. Como é que conta ciclo? Como é que analisa a postura? Como é que você mede distâncias? Não tem como fazer sem filmar. Eu acho incrível, às vezes, o perito falar em ciclo. Que a tarefa tinha um ciclo de tantos segundos, sendo que no ato pericial ele não filmou e não estava com o cronômetro na mão. É uma coisa voodoo. É mediunidade, porque não tem como o cara fazer essa avaliação se ele não filmou e se ele não cronometrou na hora. Às vezes eu fico impressionado, o cara fica caminhando na empresa e fazendo fotos. Pum. E, gente, isso acontece muito também com análise ergonômica. Às vezes umas análises ergonômicas difícil de engolir aí. Eu, como perito, pego umas análises, a empresa entrega assim aquilo como se fosse a oitava maravilha do mundo. E você olha aquilo e diz, mas isso aqui foi filmado? Não foi filmado. Aí você cai por terra aquela análise. Você sabe que, principalmente quando você tem serviços de montagem, de expedição, de movimentos assim que as pessoas têm, que repete, né, os repetitivos mas às vezes a gente tem movimentos repetitivos e os movimentos repetidos, né, que são aqueles que são mais cadenciados, mas o cara não filma aquilo, cara. Como é que ele avalia? Então você que vai atuar com perícia, não cometa esses erros. Leia o processo, grave o áudio das entrevistas e filme o ato pericial, principalmente se for uma perícia ergonômica. Fechou? Se tu gostaste deste vídeo, dá um joinha. Se você estiver no Instagram, dá uma curtida. Comenta aqui embaixo se você já cometeu esse erro. Eu já cometi, por isso que eu estou contando isso para vocês, porque já me aconteceu de voltar o processo e eu não ter nada para me lembrar e ter que puxar pela memória, quase que fazer uma hipnose lá para lembrar o que era. E aí aprendi com a dor. E comenta aqui para mim, salva, te inscreve no canal, óbvio. Se você estiver ouvindo o podcast, dá um joinha lá na Apple, porque o da Apple dá para dar joinha, então dá joinha para mim. Printa, me marca lá no Instagram que tá ouvindo aqui o Conselho do Perito. E aí é nóis, fechou? Fui!